Cris, a Ruth, saudade de vocês. Perete. Essa é a parte boa da live. A gente não consegue encontrar pessoalmente, mas a gente encontra aqui virtualmente. Rosana chegou. Ela entrando, a gente já começa. Vamos lá. Olá, Ana. Boa tarde. Que bom. Que bom te ver virtualmente, pelo Ai, menos. não é? Pelo menos virtualmente, né? Isso. Obrigada pelo convite. É um prazer aí falar com você, viu? Olha, é sempre. Ah, eu que agradeço sua presença aqui com a gente. Eu queria, na verdade, primeiro que você se apresentasse, Rô. Ah, sim. Então, eu sou Rosana Cardoso Alves. A minha formação é em neurologia, sou médica, neurologista infantil. E eu acabei fazendo trabalho nos últimos 30 anos aí com medicina do sono. Cadeira aí, mas é por volta disso mesmo. Eu perdi meio a conta, mas eu gosto muito dessa parte de. Nem chamava medicina do sono quando eu comecei, né, Vanessa? Na verdade, era uma pequena área que era relacionada à neurofisiologia clínica, e aí hoje é uma área de atuação. Então, eu também digo, hoje eu sou médica do sono também. E assim, o meu foco principal acaba sendo aí sono na infância, né, essa parte diagnóstica aí que a gente acaba interagindo bastante. Ah, é muito bom poder ter você para discutir, porque na verdade o que não falta são dúvidas das mães sobre sono na infância, né? E a gente sabe que sono na infância ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento das crianças, né? Então a gente sabe quanto menor a criança, mais horas de sono, né? Ela precisa. E até eu queria que você pudesse dar uma palavrinha. Por que que isso muda tanto? Por que que um recém-nascido dorme tão mais do que uma criança de 1 ano? E por que que uma criança de 5 anos já começa a não ter mais aquelas dormidinhas do dia, até chegar na adolescência, que daí volta a dormir de novo? O que que acontece durante essa fase? Então, é assim, você sabe que o primeiro pesquisador que descreveu o sono na infância, ele brincava que nós fomos mais programados para dormir do que para ficar acordado. Que o nosso sono é mais eficiente até do que a nossa vigília, que é o professor Kleitman, ele falava isso, que era uma brincadeira. Se a gente pegar um recém-nascido, ele chega a dormir de 16 a 18 horas no período de 24 horas. Você vê que o sono é tão importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central e para o desenvolvimento físico dele, e por isso que, assim, a gente faz parte aí, o sono tem um aspecto evolutivo, tanto de vista ontogenético, filogenético, ele é muito importante. E à medida que o bebê vai crescendo, com o passar dos meses, vai reduzindo o tempo total de sono, né? O sono vai tendo esse caráter mais noturno, principalmente depois dos 3, 4 meses. A criança tem uma tendência a consolidar o sono noturno e depois aí, por volta dos 6 meses, boa parte das crianças já tem um sono noturno aí já estabelecido com os vários cochilos. E a gente vai tendo uma redução do tempo total de sono com o passar dos anos, até chegar por volta aí das 8 horas no adulto. Mas o sono, eu brinco assim, que ele é importante em qualquer idade, né, Vanessa? Em qualquer idade, tanto do bebê quanto do idoso. Ele tem suas características. É que na criança, ele é mais que importante, ele é fundamental. Né? Então, você tem vários aspectos evolutivos, ele é importante para o crescimento, né? Acho que todo mundo sabe um dos vários hormônios aí que é secretado, estou falando com uma endocrinologista, mas assim, um dos vários aspectos do sono é a secreção do hormônio de crescimento durante, né? Então, assim, por isso que tem aquela brincadeira da vovó falar, não dorme direito, não cresce, né? Tem aquelas brincadeiras, mas tem um fundo de verdade mesmo. Então, você tem vários aspectos hormonais. Além disso, você tem, hoje em dia a gente sabe que até a própria rede neural, toda a parte de, assim, de desenvolvimento do sistema nervoso central, como eu falei, ela ocorre muito, ela ocorre assim, loucamente durante o sono, a gente brinca. Uhum. O que acontece durante o sono, as pessoas têm ideia de sono como algo assim inativo, não, é um período assim hiperativo até, do ponto de vista do sistema nervoso, né? Acontecem muitas coisas durante o sono e por isso que é importante aí que a criança durma bem, tenha um sono de boa qualidade, né? E aqui tem todos os aspectos da pandemia que depois a gente fala um pouco aí, que foi Sem uma. dúvida, é um tema em alta.
Na verdade, o foco hoje era conversar um pouquinho sobre os distúrbios do sono, né? Então, eu pensei em começar sobre a insônia, porque a gente muitas vezes acha que a criança não tem insônia, que a gente vai botar para dormir, ela vai dormir. E a gente, mais do que nunca agora na pandemia, é um momento que a gente tem visto muita insônia na criança, né? Muita dificuldade para dormir. O que você recomenda em relação de higiene do sono, né, para as mães? Qual que é o melhor método para fazer com que essa criança tenha uma rotina de sono adequada? Na infância, o tipo de insônia mais comum, né, é o que a gente chama de insônia comportamental da infância. Então, tem a Uhum. ver com comportamentos que às vezes podem ser inadequados. O mais comum é aquela por falta de limites, né? É aquela criança que não tem rotina, então ela não tem um limite adequado, ela não, assim, ela faz birra, ela não consegue, ela quer se alimentar no horário errado, ela quer dormir no horário errado. Então, assim, é uma questão de colocar limites. E é difícil, porque a família tem que se esforçar aí para reforçar, porque eu acho que a pandemia inteira a gente falou isso, né? De reforçar as rotinas, os horários. Se não deu para fazer, muda a rotina, mas mantenha no mesmo horário. Alimentação, se tiver um ritual de sono, que nas crianças menores ajuda muito, né, Vanessa? Aquela coisa de ter um Sem amiguinho dúvida. para dormir, um banho, uma cantiga, ou aí o que a criança aí achar que for assim, agradável para a mãe, para a criança. Mas assim, esse ritualzinho ele é importante. E a outra é a insônia comportamental por associação, que a criança associa dormir com alguma coisa, né? Aqui no Brasil é muito comum essa coisa de embalar a criança, né? Fica embalando, então a criança só dorme depois se ela foi embalada. Ontem mesmo um paciente me contou que o filhinho dele só dorme, o pai me contou que só se ele dá uma volta de carro. Aí todo dia agora ele tem que ficar dando uma volta de carro no quarto. Né? Não, mas isso daí fazia tempo que eu não ouvia. Agora de novo, né? Ainda mais agora na pandemia, tem que descer, pegar o carro, entrar no carro. Eu falei, meu Deus, que trabalho, né? Então, a criança associa dormir com alguma situação, ou ela dorme em algum lugar, ou alguma coisa, e essas associações aí podem ser ruins, porque aí senão ela só dorme daquele jeito aí, que ela já acostumou. Então, É melhor cortar esse hábito. se a família conseguir cortar de uma vez, ótimo, mas às vezes é um pouco traumático ainda, né? Porque Sim. então, aí ela tentar ir mudando, fazendo um ritual que seja uma coisa agradável para a criança e substituindo aí essa associação que a criança já tenha. Então, é isso Uhum. que é o mais adequado. Veio uma pergunta aqui falando que é um adulto, né, que também não consegue dormir. Se tem alguma coisa que a gente possa, alguma dica para essa pessoa. Então, mas o que eu falei para a criança, a questão da. Eu não acabei não vendo a pergunta, eu vi que passou aqui, mas doutora, a Josefa, nossa técnica do Fleury, da Ah, super querida Josefa, um beijo, direto de Campina Grande, falando com a gente, olha que legal. Então, mas pois é, Josefa, você e a maior parte dos brasileiros está com dificuldade para dormir, viu? Realmente, por questões da pandemia, aí as pessoas ficaram mais preocupadas, mais ansiosas. E as crianças também, viu, Vanessa? Né? A gente sabe, não tem jeito, porque os pais passam esse sentimento aí de ansiedade para a criança vê que mudou muito a rotina, não está indo mais para a escola, visitar o avô não está visitando, então mudou toda, não foi só a nossa rotina que mudou, né? Nossos hábitos, da criança também, então também gera aí um sentimento aí, e na hora de dormir também, aí acaba sendo problemático. Mas isso que eu falei até do ritualzinho, também para o adulto funciona também. Você usa uma música tranquila, tenta fazer uma coisa de relaxamento, se a pessoa gostar de mindfulness. Então, adapta o ritualzinho aí para um adulto, também funciona. perfeito. Na verdade, eu queria perguntar para você em relação a outros distúrbios do sono na criança, relacionado, por exemplo, à alteração respiratória. Né? Sim, Não é raro a gente encontrar crianças que têm problemas como a apneia do sono. Então, a gente é bem comum, cada vez mais comum. sim. Então, antigamente a gente relacionava muito, a criança tem apneia de sono porque ela tem a tireoide hipertrofiada, ela tem uma amígdala hipertrofiada, né? Obesidade cada vez mais, a gente vê bastante. Síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, algumas síndromes têm uma correlação, né, com a apneia de sono.
Mas muitos pais ficam muito preocupados, às vezes, quando a criança ronca. Quando que o ronco significa realmente uma preocupação? Quando que ele tem que procurar uma ajuda, até quando que a gente vai ter que realmente solicitar uma polissonografia? Qual que é Sim, a... é muito importante, porque a apneia do sono ela traz vários prejuízos para a criança, fragmenta, interrompe o sono. E aí a gente até fazer um comentário, porque assim, na criança maior tem associação com obesidade, mas a apneia na criança abaixo de 5 anos, em geral, atrapalha o crescimento, né? Isso é interessante. Então, a criança, ela não é obesa, é aquela criança mais magrinha, mais, que tem uma tendência mais desnutrida até, né? Então, é importante a gente observar. É que depois, ela começa, depois dos 5, 6 anos, ela já começa a ficar mais próxima aí do quadro do adulto, é aquela criança que é mais obesa. E aí, obviamente, também é outro aspecto aí que na pandemia, todos nós aí também teve um aumento da obesidade. Mas, assim, com relação à apneia, a gente se preocupa se você tem um ronco habitual. O que é o ronco habitual? É aquela criança que ronca assim, 2, 3 vezes por semana, assim, sempre. É diferente daquela criança que ficou gripada uma vez e roncou 2 dias. Aquela criança que tem um ronco habitual, é interessante observar. E uma das coisas assim que é a maior preditiva, nesse que a gente sabe assim, super bem, é a apneia testemunhada. Quando a mãe fala que viu pausa respiratória, pode ter certeza que a mãe não, a mãe, se ela viu, falou, olha, ele está parando de respirar durante o sono, é porque a criança realmente tem apneia. Dorme mais, né? Então, e aí gera uma preocupação. E preocupa mesmo, porque interrompe o sono, cai a oxigenação da criança, pode trazer prejuízos, até do ponto de vista cognitivo. A gente sabe, hoje em dia tem um monte de trabalhos aí com apneia, a gente realmente se preocupa, porque a queda da oxigenação durante o sono pode trazer aí vários prejuízos para a criança. Então, é importante ela levar para o pediatra e fazer toda a avaliação, né, para ver se vale a pena fazer procedimentos cirúrgicos, se tem alguma coisa que você pode fazer do ponto de vista tópico, né? Mas é importante ver, documentar melhor aí se essa criança tem apneia ou não. E crianças que têm síndrome, como você citou, Down, várias outras síndromes, têm uma predisposição maior, né? E aí, quando você tem esse pico da hipertrofia adenomidaliana, aí é um período aí que a gente se preocupa mais mesmo. Uhum. Perfeito, vendo o pessoal chegando, mais gente chegando, dando boa noite, a Carol. É. Ah, tá ótimo. Não, mas a apneia a gente cada vez vê mais. E aí tem uns estudos, nossa, que até nos preocupam mesmo. Falam, nossa, porque antes a gente não dava tanto, assim, não é que as pessoas falam, a criança ronca e tal. Mas assim, cada vez a gente se preocupa mais com a criança que ronca. Então, não é normal roncar. Se você ronca, inclusive para o adulto, significa que tem alguma alteração respiratória. Tá? Você pode ser que você não esteja tendo alteração da oxigenação, nenhuma, mas não faz parte do espectro da doença, né? Começa roncando um pouquinho, aí com o passar dos anos, aí pode ter outras alterações. Perfeito. Na verdade, deixa eu só, antes de conseguir meu roteirinho, tem uma pergunta aqui sobre melatonina, se faz mal para a criança. Qual que é o seu Então, não, então, é recado, assim, né? é que para insônia comportamental não funciona muito bem. Para algumas crianças com síndromes funciona. Só que assim, tem que dar uma dose bem baixa e assim, não tem efeitos colaterais mais importantes. Então, às vezes você pode, dependendo do caso, é que assim, eu sempre falo, a melatonina ela tem um efeito muito mais cronobiótico do que hipnótico. Então, ele é importante, ele ajuda a regular o ritmo. Né? Por exemplo, o indivíduo que viaja, que agora ninguém está fazendo essas viagens, mas é um exemplo ruim. Mas Hora que imagina for. e que você muda o fuso horário, então a melatonina ela ajuda a corrigir o fuso. Então, algumas pessoas que trabalham em horários diferentes, então, para ajudar a acertar o ritmo, a melatonina é muito útil. Perfeito. Mas, teoricamente, não faz mal, não é descrito aí. Tem várias revisões aí, às vezes a gente dá. E tem algumas síndromes que a gente dá até para criança menor aí, não, teoricamente, dose baixa não tem problema. E quando é Mas não dose vai, baixa, não baixa mesmo. vai ser milagre, né? Na verdade, não adianta a gente substituir pela alteração comportamental, né? Se a Sim, gente... por isso que eu falei do início, né, da insônia comportamental, você tem que corrigir os hábitos, aí corrigir comportamentos, né? E aí, não, infelizmente, aí evitar soluções medicamentosas. Perfeito. Bom, uma questão que chega muito para mim nessa pandemia foi, acho que umas 5 ou 6 famílias vieram me relatar a mesma coisa.
o aumento da incidência de crianças com terror noturno. Ah, sim, sim. Então, na verdade, eu queria que você explicasse, falasse um pouquinho sobre o terror Tá. noturno, o que fazer quando uma criança tem terror noturno, como agir, né, com essa criança. Sim. Então, o terror noturno, ele é um transtorno do sono de ondas lentas, né? Eu brinco que ele é um primo do sonambulismo e um primo do despertar confusional, porque se a gente pensar no que é o mesmo espectro, inclusive às vezes tem criança pequena que tem o terror noturno e depois na adolescência tem o episódio de sonambulismo. Então, se a gente pensar, do ponto de vista da fisiopatologia, é muito parecida. Então, você tem uma Uhum. instabilidade. O mais habitual no terror noturno, a criança senta na cama, faz aquela cara assim de apavorada mesmo, grita, às vezes tem um choro, dura poucos segundos a maioria das vezes, mas o que é importante a família saber que a criança está dormindo. Então, assim, evitar de fazer barulho, de acender a luz, de sacudir a criança. É um episódio autolimitado. Então, apesar de assim, da criança estar assim, com ar assim, super assustado, isso não tem nada a ver com pesadelo, tá? Porque o pesadelo ele ocorre durante o sono REM e a criança acorda mesmo. Ela vai contar o sonho dela. Ela conta, olha, ele ocorre durante o sono REM, então ela vai contar, olha, sonhei com um monstro que tinha alguma coisa embaixo da cama. A criança vai relatar. No terror noturno, ela tem amnésia, ela não sabe. É para ela tá dormindo, ela está dormindo. Então, por isso que a gente fala assim, não faça nada. No terror noturno, tenha calma e espera passar, porque é um episódio autolimitado. Não vai a maioria das vezes não vai trazer nenhum prejuízo para a criança. Tem uma certa predisposição genética, então é bom perguntar, porque às vezes ou o pai, ou a mãe, os avós, alguém teve aí, teve algum episódio de ou terror noturno ou sonambulismo. Como eu brinquei, eles são da mesma família, então a gente é comum isso, a gente ter tem um episódio e tem um que chama despertar confusional. Vou aproveitar e já falava nisso, que as pessoas não falam Uhum. muito. E é muito comum o despertar confusional. A criança, ela, às vezes, como o próprio nome diz, às vezes ela acorda confusa, fica falando umas coisas esquisitas, fica choramingando. E isso pode acontecer no início ou no final do sono. E isso dura bastante. O terror noturno, ele dura poucos segundos. Mas o despertar confusional dura, às vezes, meia hora. Ele é longo, né? A criança. Mas a família vê que a criança está bem confusa naqueles. E também ela vai ter amnésia, assim como o sonambulismo também. E o sonambulismo? O que que você indica quando a criança levanta e vai abrir a geladeira, quer sair de casa? Então, o ideal é que a família tome bastante cuidado aí, medidas de segurança. Então, procura fechar tudo que ela possa se machucar dentro de casa, como janela, porta de cozinha. Então, deixa tudo fechado para ela não ter acesso a coisas. Dificilmente o sonâmbulo se machuca, mas se ele encontrar uma coisa assim, Né? ele pode derrubar, então, mas assim, ele está dormindo, assim como o terror noturno ele está dormindo, o sonâmbulo também. Então, às vezes ele anda, tem histórias bem assim curiosas, assim, que o sonâmbulo anda, assim, até sai fora. Então tem que deixar. Então a gente tem uma preocupação com as medidas de proteção. E quando a criança vai dormir fora de casa, que agora não está acontecendo muito, mas assim, sei lá, se a criança vai acampar, vai dormir na casa de familiares, tem que tomar bastante cuidado, avisar, falar, olha, porque às vezes em ambiente diferente desencadeia mais, tá? Então isso é importante também. Estresse? Pelo Como? estresse? É isso O de um ambiente diferente, isso. Então tem que avisar a família aí para tomar cuidado, sabe? Mas assim, é relativamente comum, é mais comum aí, um pouco criança um pouco maior, que é a fase do escolar, do adolescente, né? Então a gente tem que tomar, principalmente na fase de adolescente, aí tomar cuidado. Alguém falou alguma coisa, ele faz é, sozinho. Ah, pergunta boa. Então, o que tem em comum esses transtornos do despertar, Patrícia? É assim, o sonambulismo, o terror noturno e o despertar confusional, a maioria das vezes é autolimitado, tem uma evolução benigna. Então a criança tem alguns episódios e depois de um certo tempo para. Às vezes tem 2, 3 episódios só. Então por isso que a gente não medica, a gente mais orienta medidas de proteção, de segurança da criança, porque boa parte dos casos melhora sozinho. A maior parte melhora por volta da adolescência, né? O terror noturno não, o terror noturno melhora bem antes, né? A maioria dos casos, poucos casos persistem aí, por volta de 2, 3% dos casos persistem na idade adulta, tá? Mas a grande maioria tem uma evolução muito boa.
E o terror noturno, que normalmente o que a gente lê é a relação do início do sono. Mas eventualmente tem alguma outra família que fala que repetidas vezes durante a noite a criança acaba tendo episódios. Isso pode acontecer? Pode, é assim, é mais comum ser na primeira metade da noite, porque é onde predomina o sono de ondas lentas. E por isso que eles Uhum. falam assim, o pesadelo é mais no final da noite, o terror noturno é mais no começo da noite. Mas pode ter, a criança, ela pode ter várias vezes, sim, durante a noite. Tem uma associação maior com o que acontece durante o dia. Se a criança teve um dia mais estressante, se ela teve febre, se ela teve algum evento desagradável, se ela está com alguma doença clínica, né? Às vezes está com tosse, com uma diarreia, qualquer coisinha que ela tenha aí de diferente, vai afetar o sono dela, inclusive as alterações respiratórias, né? Se ela tiver com algum quadro respiratório, pode piorar os episódios de terror noturno. E aí eu vou fazer até um comentário, porque não é incomum você ter criança que tem apneia e tem terror noturno. Se tem, junto, às vezes você trata a apneia, porque o problema da apneia do sono é que assim, você vai fragmentando, interrompendo o sono. Quanto mais você interrompe o sono, maior a chance da criança desencadear o terror noturno. São precipitantes, são fatores precipitantes, né? Então, se você diminui isso, também melhora os episódios aí de terror noturno, com certeza. Mas assim, Tem uma. eu acho que a importância é até de tranquilizar, né? Você quer que eu fale já de pesadelo aí? Porque eu já comecei a falar de É pesadelo. verdade, eu queria que você falasse um pouquinho do pesadelo, e principalmente do pesadelo em adolescente. Mas primeiro poder pesadelo, depois na adolescência. Porque os pesadelos também estão nessa família aí também. Só que os pesadelos, eles ocorrem aí durante o sono REM, que é o sono de movimentos oculares rápidos e tal. É muito comum na infância, né? Os pesadelos aí podem ocorrer a maior parte da infância. Nesse período da pandemia, apesar da gente não ter ainda estudos, é fato que a maioria das famílias está falando que as crianças estão reclamando mais de pesadelo. Porque eu acho que elas acabam vendo mais coisas, questão dessa ansiedade. Então, as crianças acabam acordando mais aí mas no pesadelo a criança conta, né? Então ela conta, olha, eu sonhei com tal coisa. Eu sonho até com o bichinho do coronavírus, fica mostrando tanto na televisão que a criança sonha. Até isso, né, a gente ouve, até adulto, né? Sonha aí, fica vendo, né? Mas assim, a grande maioria dos casos não tem assim, também tem uma evolução boa. No caso do pesadelo, como a criança acorda, é bom conversar com a criança sobre o episódio. Porque no terror noturno, ela tá dormindo, você não faz nada, a criança volta a dormir. No pesadelo, é bom conversar com a criança. Até entender, falou, olha, você sonhou com isso, mas isso aí é de mentirinha, isso aí não aconteceu. É que às vezes a família tentar explicar para a criança e tentar tranquilizá-la. Falou, olha, se você sonhar com isso de novo, não tem problema, não é assim, isso não vai ter, sabe, não vai acontecer. Tem que tentar a família de algum jeito explicar para a criança, tranquilizá-la. No pesadelo ela vai estar acordada, então é bom conversar com ela. E a gente tem Aí do visto algumas adolescente. Desculpa, eu não falei dos adolescentes. questões de adolescente que tenha pesadelo com uso de substâncias ilícitas, ou abuso, Ah, ou até depressão. Né? Quando que uma família, os pais de adolescentes têm que ficar atento em relação a pesadelo e tentar correlacionar se tem alguma outra coisa, investigar, né? Se tem alguma coisa relacionada. é. Então, primeiro eu vou fazer um parênteses. Quando os pesadelos são muito repetitivos e frequentes, às vezes pode fazer parte de uma síndrome de estresse pós-traumático. Então, é o Uhum, adolescente que vivenciou alguma situação desagradável, né? Isso pode ser o adulto, não é que a gente está falando mais de adolescente, mas uhum. assim, e esses pesadelos são repetitivos. E aí você tem outras alterações de comportamento. Se foi uma situação, que situação foi essa? Porque aí você tem que encaminhar para algum tipo de terapia para tentar elaborar melhor isso para justamente se for um luto mesmo, né? Então, aconteceu alguma coisa desagradável para o adolescente tentar superar isso, para ele não ficar tendo esses pesadelos, porque senão ele cada vez ele acorda com pesadelo. Eu até vou fazer um parênteses aqui. Sabe uma coisa que eu vi na epidemia, viu, Vanessa, que me chamou um pouquinho a atenção? É síndrome do pânico durante o sono. E em Hum. adolescente e adulto. Em criança, não, mas eu vi aí assim, ó, adolescente acordando com um quadro de pânico.
tá? Isso é uma das coisas diferentes. Agora, respondendo agora o que você comentou, drogas ilícitas dá muita alteração de sono. E principalmente terror noturno. Todos os casos que eu vi de terror noturno em adolescente, adulto, jovem, era associado com ao uso de álcool ou drogas. Tá? Então, só para... Uhum. se persistem... É, ele tenta, né? É assim, por isso que eu falei, terror noturno não é muito comum assim, no adolescente, no adulto. Se tem, pode estar associado com alguma medicação, né? Às vezes a criança, o adolescente está tomando benzepínico, um antidepressivo, alguma medicação que ele está tomando, e às vezes a Uhum. suspensão abrupta pode desencadear, mas a família sempre tem que ficar atenta aí à questão de uso de drogas, não, assim, drogas ilícitas mesmo que também é um pare... Eu lembro que eu tive uma paciente que teve um terror noturno, nossa, foi bem complicado aí, porque tinha essa questão da dependência química. Uhum. Isso foi, enquanto não tratou a dependência química, não melhorou a alteração do sono. Perfeito. Eu acho que responde aí, são vários aspectos aí, né? Muita coisa, né? Na verdade, dava para a gente ficar É, falando de noturno e as parassonias mais de uma hora, né? e os adolescentes são um capítulo à parte aí, né? Sem dúvida. Tem só para a gente, antes de pular para o próximo tema, responder uma perguntinha aqui da Aida. Ela pergunta: o que que você acha de floral rolon? Eu, particularmente, nem conheço. Não conheço. Não conheço. Não É, conheço. Não faço ideia. aqui um outro Tem sono de muita gente criança usa agitada. com fitoterápico tem estudo, sabe? Fitoterápico, que esses valeriana, passiflora, qual que é o outro lá? Esqueci, tem esses fitoterápicos aí. Tem alguns estudos aí que. Eu esqueci o outro, tem um. Eu esqueci esses. Agora, os outros, e aí, assim, homeopatia eu nem falo porque não é muito minha área, eu não vou opinar aí com relação a isso. E tem uma pergunta, Uhum. como é que é? Ah, da mamãe prática, isso. Da manhã em prática, na verdade, ela até entra no próximo tema, né? Que eu ia falar um pouquinho de distúrbio de movimento. Ah, muito bom. Tá, Ótima pergunta. Aliás, obrigada por aí, porque ajuda a gente. tá Ah, falhando, então, Rô. tá falhando? Eu acho que tá Voltou. desligado. Voltou? Tá. Essa pergunta então, eu agradeço as perguntas aí, que são bem interessantes, né? Essa pergunta da sono agitado, então a gente falou algumas coisas. Tem uma outra síndrome que pode ocorrer na criança, não é muito comum, mas é pernas inquietas, que a gente fala muito de Hum. pernas inquietas para o adulto, mas tem pernas inquietas na infância também. Então, viu, tem a questão da criança que fica chutando muito, né, durante o sono. E pode ser essa movimentação periódica dos membros durante o sono, que a criança fica chutando, tem caso que pode ser pernas inquietas. Então, é uma boa observação. Mas tem crianças que têm um sono mais agitado e que a gente não acha uma causa. Eu acho que, como diagnóstico diferencial, acho que vale a pena comentar que a criança que tem um sono agitado, às vezes ela está respirando mal também, né, Vanessa? Aquela criança que fica procurando posição para respirar. Então, se tem sono agitado, ronca e tem uma dificuldadezinha respiratória, eu acho que vale a pena investigar a apneia também. Então, sono agitado aí tem várias possibilidades, né? Até trabalhos falando da associação de pernas inquietas com anemia ferropriva, né? Sim, Então, sim. acaba tendo que relatar para o pediatra para investigar mesmo, né? Sim, exatamente. Se a criança tem uma anemia aí, às vezes e às vezes você tratando melhora muito, né? Isso é bem Uhum. interessante. E de outros distúrbios de movimento que você acha que é interessante a gente relatar, além das pernas inquietas? Bruxismo é uma coisa que a gente vê bastante, e tem visto bastante agora na pandemia também. Nossa, não, pois é, os dentistas estão trabalhando bastante aí. Eu tenho e até adolescente, assim, com a alteração de ATM, por questões de bruxismo. Os adultos, então, nem falam, né? Todo mundo que não tinha bruxismo acabou. Passou a ter. Eu tenho conversado bastante com os dentistas. Ontem mesmo eu fui na dentista e estava conversando sobre isso. Que a maioria das urgências que eles atenderam aí nesse período aí tem a ver com bruxismo.
E as crianças também, né? Aí tem fatores psicológicos, mas sempre vale a pena levar assim, um profissional, um ortodontista, e avaliar se tem algo que possa ser, se tem mordida cruzada, que tem algumas alterações dentárias aí que propiciam um pouco mais. Então, vale a pena. E dos transtornos de movimento, tem um que tem um nome antigo aí, o Paulo Brenes, que é da minha idade, que acabou de entrar, ele vai saber, que é o Jactatio Captis. Nós aprendemos aí como Jactatio Captis, que é um movimento assim, próximo do início do sono. Né? A criança é como se ela ficasse se embalando. Então, ela faz um movimento rítmico ou de cabeça ou de tronco. O nome que a gente usa hoje em dia chama transtorno rítmico do movimento. Né? E é mais comum em crianças menores, abaixo de 2 anos. Então, ela como se ela faz esse movimento rítmico no início do sono para dormir. E geralmente, na hora que ela dorme, ele interrompe. A maioria desses casos aí é autolimitado e não tem problema também. Não sei se você já pegou criança com isso, Vanessa. Não é tão comum, né? Mas Então, já tive relato. como eu sou neuropediatra, então a gente acaba vendo bastante, porque a gente pega outras alterações. É um pouco mais comum em crianças com alteração do desenvolvimento. Né? Os transtornos de desenvolvimento aí que são... E aí, os movimentos são mais essa categoria aí, né? Dos transtornos. Aqui acho que já foi respondido, né? Tem pergunta falando em relação a se é comum em criança, vê bastante, né? Isso. Bruxismo em criança. Aí dá uma olhada nas perguntas aí, porque eu fiz alguma besteira de mexer na tela. Fica pela que eu tô de olho. Então, aqui, bruxismo. Meu filho range muitos dentes à noite, se é comum em criança. Aqui a minha tia relatando que furou a placa dela. Então, nossa, pois é. Não, por coincidência, eu fui na dentista, ele tava conversando, né? E aí ela tava falando, olha, Rosana, a maior parte das urgências que eu atendi essa quarentena teve a ver com bruxismo. Tem gente que quebra a raiz do dente, né? Um negócio impressionante, né? Eu não sei nem como. Mas enfim, né? Mas assim, é muito comum essas alterações de ATM. Então, assim, e criança também, né? Então, assim, tem que ficar. Eu acho que vale. Agora os dentistas estão voltando com o protocolo, vale a pena levar no ortodontista aí para dar uma avaliada. Se pelo menos, dependendo do tamanho da criança, já bota uma placa mesmo para proteger. Porque às vezes range tanto, começa a dar. Depois, assim, começa a realmente desgastar muitos dentes, né? Então, aí e acaba trazendo outros problemas. Então, às vezes, criança grande já precisa usar placa de proteção já. Não Mais é um relato incomum. de raiz de dente. Engraçado Me que não fala está uma... aparecendo. Não, Deixa eu ver se apareceu. Apareceu um monte de apareceu? coisa. Ah, Por sim, a conta do... Lorena falando aí, exatamente. Pois é, nossa, que dor. Nossa, pois é, imagina aí. Mas, enfim, segundo os dentistas aí que eu tenho conversado, que eu tenho vários colegas dentistas que trabalham nessa área do sono, realmente essa área de o bruxismo aumentou muito aí nesse período. E tem Muito a ver estresse. com a ansiedade mesmo, viu? Muito estresse. Me fala um pouquinho sobre o distúrbio de ritmo circadiano de sono e vigília na Ah, criança. esse é um outro capítulo importante, e particularmente para os adolescentes, né? Eu acho que eu vou começar falando, porque assim, a gente tem independente da idade, a gente tem um ritmo, e a gente é meio programadinho aí, né? Do ponto de vista evolutivo, essa questão aí de assim, acordar com a luz e dormir, apesar hoje tudo é 24 horas, para a criança, a gente tem que tirar ela desse quanto mais ritmo adequado tiver, aí é o mais interessante. No começo da epidemia, isso foi muito curioso com os adolescentes, porque ficou, aqui em São Paulo, final de março, começo de abril, foi bem confuso, né? Algumas escolas deram férias, algumas começaram, eu lembro assim que as mães reclamavam, eu vi um monte de relatos aí, cara, as escolas, algumas se atrapalharam um pouco, né? Foi um período conturbado. E aí os adolescentes entenderam, que bom, não tenho aula, que bom, né? Posso dormir até o meio-dia, né? Então, isso é o que a gente chama de atraso de fase do sono. Os adolescentes têm uma tendência a ir dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, nesse período, os adolescentes, a maioria tiveram um atraso de fase super importante aí, porque eles realmente acordavam e ficavam vendo as séries aí à noite, os joguinhos, rede social, né? Então, por isso que a gente fala, um grande inimigo aí da alteração de ritmo são as telas.
né? Então, por Sem isso dúvida. reforça tanto. É que assim, agora durante a epidemia foi um pouco complicado para as famílias tirar, porque tudo está digital, né, Vanessa? É Uhum. complicado para a família falar, ah, não, tem que tirar a criança da tela. Mas não, assim, por mais criativa que seja a mãe, tem uma hora que a criança vai ficar com o tablet ou com o celular, não tem Limitar jeito. elas. Inclusive Aí, as aulas são online hoje em dia, né? Então, assim, a gente está, vamos dizer assim, que essa questão da proteção de telas aí a gente flexibilizou um pouquinho aí, mas depois da, assim, é o que a gente tem orientado, assim, depois das 4, 5 horas da tarde vai corta, né? Diminui, assim, a exposição e particularmente dos adolescentes, porque senão não dorme mesmo, né? É complicado e eles até. E aí o oposto do atraso de fase do sono são os idosos, né? Que eles têm o avanço de fase do sono. Eles dormem cedo e acordam cedo. E também na quarentena que foi uma confusão. E quem não conseguiu fazer isolamento social e ficou o adolescente e o idoso na mesma casa, foi complexo, porque aí eles é como se eles estivessem aí em dois fusos horários. Um estava na China e o outro estava no Brasil, entendeu? Estava assim, não é mais ou menos isso que aconteceu. Então, e o que mais ajuda também nesse momento é complicado é a exposição solar de manhã. Então, de manhã cedo, abre a janela, luz na cara mesmo, entendeu? E todo dia no mesmo horário para você, como é que fala? Acertar o ritmo da criança, né? Do adolescente. do adolescente. Mesmo a criança, um bebê que ainda não tem um ritmo circadiano formado, é bem importante, né? Manter essa rotina do Sim. dia e o escuro à noite, o silêncio à noite. Não, com certeza. Então, isso vale até para o bebê mesmo, essa coisa de falar assim, de manhã cedo, abre a janela, deixa a criança bem iluminada, porque justamente o maior marcador aí de ritmo para a criança é a luz, né? Então, é o maior Zeitberger que a gente fala, assim, do ponto de vista de ritmo circadiano. Então, assim, se você, todo dia ela receber luz naquele horário, né? Aqui no Brasil a gente tem sorte que a gente tenha, né, sol o ano inteiro, mas nos países frios, você sabe que tem o pessoal que tem, eles desenvolvem como se fossem uns pequenos holofotes e dispara, quando chega lá 8 horas da manhã, dispara a luz mesmo para iluminar o quarto. As pessoas compram isso, chama light, terapia de luz mesmo, para quem mora no inverno, nesses lugares aí que tem que você não tem a luz, que o dia começa muito tarde, então isso aí é importante. Então, alguém comentou aí, faz muita qualidade. Como é que é a rotina bem regrada do bebê? Do Faz muita bebê, diferença. faz muita diferença com Olha, a idade, né? sim, o primeiro ano de vida. É que o primeiro ano de vida ele é mais importante aí para a consolidação desse ritmo, esse ritmo noturno do sono e acordado aí durante o dia. Então, o primeiro ano de vida ele é mais importante aí para acertar o ritmo. Porque assim, até porque a criança ela tem aquele que a gente chama de sono polifásico. Então, os ciclos de sono são curtinhos. Então, ela dorme pouco, ela acorda para mamar e volta a dormir. São esses ciclos curtinhos. Aí, os ciclos de sono eles vão aumentando aí com o passar dos meses. E aí, você vai tendo essa consolidação do sono noturno, aí que a gente até falou no início, né? Mas por isso que esse primeiro ano ele é fundamental para o estabelecimento. E aí, só uma curiosidade: as crianças que têm os bebês que têm déficit visual, eles têm muito mais dificuldade de sono. Isso é só na infância ou sempre? Sempre. Mas depois eles acabam corrigindo, porque aí eles têm mais atividade durante o dia. Mas os bebês que têm déficit visual, eles sofrem mais do ponto de vista aí de sono. Porque é o principal marcador, né? E como a criança não tem isso, aí a família tem que usar outros marcadores aí, que é a alimentação, o tato, né? Mas isso aí é um dado importante. Uma pergunta que sempre me fazem, até que idade que é normal a criança acordar para mamar, né? Porque assim, ninguém acorda para comer de madrugada, né? Então, Aí isso aí eu vou deixar você, pediatra, responder primeiro, entendeu? Essa aí é uma na verdade, questão. a gente sabe que no começo a criança ela ainda tem uma correlação, né? O sono e vigília, ele não tem correlação com o hábito da criança. Então, ela evacua de madrugada, ela quer mamar de madrugada, ela tem fome. Quando ela começa a entender e modificar o sono para um vigília sono, ele começa a deixar de evacuar, começa a não ter mais fome. Só que muitas vezes já criou o hábito de dar
o leite de madrugada. E a criança acaba criando o hábito, mas não tem essa necessidade. Então, normalmente, a partir do sexto mês, entre 6 meses e um ano, é a fase que a gente fala que já dá para a gente começar a tirar esse hábito do mamar à noite, né? Não, com certeza. Eu acho que isso aí é uma coisa super importante aí está falando, porque algumas mães ficam aí durante anos, né? É um negócio super complicado isso, né, Vanessa? Aí você orientar a mãe aí que não E não é que raro, a gente vê depois até crianças obesas que chegam a acordar de madrugada para comer. Adulto, a gente vê vários, né? e Então, realmente aí é um hábito adquirido é, na infância. e aí ganha um nominho, chama transtorno alimentar do sono. Ganha um nome, Sim. né? Porque justamente esse mal, e como é difícil corrigir esse mau hábito. Nossa, eu já vi em laboratório de sono a criança grande da mãe acordar a criança de noite, está documentado lá por vídeo, a mãe lá acordar a criança e dar a comida para a criança à noite. E como se ela tivesse. Mas a criança não acordou pedindo comida, ela foi lá e acordou a criança. Então, isso aí é uma coisa, é muito importante isso que você falou, de tentar a família, não é para. Se ela não. Depois dos 6 meses ela já está, essa é uma criança normal, alteração mais séria, assim, mas ela já consegue, a glicemia dela já se mantém, né, Vanessa? Não tem necessidade de ficar acordando a criança. É, Não vai ser de uma hora para outra, muitas vezes que a gente vai conseguir, né, tirar esse hábito, mas aos pouquinhos a gente vai tentando aumentar o número de horas de sono longe da alimentação, né? Tem uma pergunta aqui, ó, sobre sonecas diurnas. Até que idade é normal e quanto tempo? então, assim, a maioria das crianças até os 4 anos, elas têm aí esses cochilos aí, até os 2, 3 anos, às vezes tem 2, 3 cochilos. Por volta dos 3, 4 anos, geralmente é mais o cochilo da tarde. E depois dos 4 anos, a maioria das crianças já vai perdendo esse hábito. E aí é uma coisa espontânea da criança. Você vê que a criança com 4 anos aí colocou para dormir, ela não quer dormir, e aí é porque ela não precisa mais dessa soneca, né? Uhum. Eu acho que, mas é por volta disso. Assim, a gente até brinca, porque do ponto de vista cultural, essa questão da siesta, em alguns locais elas ocorrem aí eternamente, né? Na Espanha, na Itália. Então, assim, tem uns aspectos socioculturais. Então, aí se a família tem hábito, todos têm hábito de dormir à tarde, então aí é uma questão. E assim, e soneca curta, né? Não pode ficar aí, não é soneca de 2 horas, não, né? É soneca assim, de no máximo 40 minutos. Tinha uma época que estava na moda aí os cochilos, até para adulta aí os cochilos, tal. Não sei se você viu umas reportagens, Ah, teve aí. tem É até que, empresas, tem linhas, né? então, é que para algumas pessoas elas se beneficiam mesmo, mas isso é uma questão individual, viu? É realmente. Perfeito. Aqui tem uma pergunta em relação ao tipo de luz. Se você deixa no quarto alguma luz, alguma luzinha faz mal. E qual cor, se for deixar alguma luz, qual cor é melhor usar? Né? Porque a gente sabe que a luz atrapalha o sono. Aquele pontinho vermelho da televisão já é suficiente muitas vezes para atrapalhar, né? O ideal é deixar luz nenhuma, viu? Assim, a criança, porque tem criança que acostuma a dormir bem no escuro. Então, se Uhum. puder deixar sem luz nenhuma, é o ideal, tá? Tem a questão da luz azul bem discreta, aquele. Esqueci o termo, que esqueci que fica bem assim, bem discreto, assim, não tem tanto problema. Mas assim, o problema maior da luz, eu acho que é na criança maior a questão de telas mesmo. Isso aí a gente tem que falar e falar e falar mesmo. A questão aí da criança que no meio da madrugada, o adolescente aí que pega o celular, o tablet, porque essa luz é forte. Quanto Essa tempo antes de dormir se recomenda? Normalmente antes das 4, né? Mas é que hoje, adolescência, a gente fala a partir das 4 horas não usa mais, né? Não vai ser Não, é problema. porque 4 horas, 4, 5 horas eu falei para 4, 5 horas eu falei para crianças menores, né? Você tá... Desculpa, eu dei uma travada, né, ou não? Tem problema. Não, Deu, travou, mas voltou. é o provedor aqui. Assim, para crianças menores, o que a gente recomenda é isso mesmo, depois das 4, 5 horas. Mas para adolescente, aí assim, tentar colocar ele para dormir aí pelo menos até as 10 horas. Então, lá para as 8 horas, interrompe.
né? Você sabe que eu brinco, uma vez eu fui dar aula para uns influenciadores digitais, uns YouTubers, aí eles eram meio adolescentes, né? E aí eles falaram que eles ficavam postando os negócios lá de madrugada. Eu falei, mas como assim? Né? E ficaram bravos comigo. Eu falei que eles têm que parar de ficar postando. Porque tem uns YouTubers que eles ficam postando de madrugada. Você sabia disso, Vanessa? Eles ficam de Não, madrugada. É, adolescentes. porque tem mais ibope, é. É. Aí eu falei que era péssimo para eles, eles não gostaram muito, não. Tem uma pergunta aqui da Mão em Prática que pergunta por que alguns bebês dormem logo a noite toda e outros só depois de 1 ou 2 anos que vão dormir realmente a noite toda. Então, tem vários fatores, né? Tem fatores até genéticos, né? Tem crianças que parece que elas têm uma consolida o sono, mas você tem alguns probleminhas nessa idade. E aí eu vou citar um que eu acho que é o campeão aí, que do maior vilão, que é o refluxo gastroesofágico, né? Hum. Então, é muito comum você ter refluxo aí no primeiro ano de vida, e o refluxo, ele interrompe o sono da criança, dá um desconforto. Então, é importante observar o pediatra e pedir orientação do pediatra, porque se for refluxo, você trata o refluxo e a criança passa a dormir melhor. Eu acho que é Refluxo um é, dos. né? É a A cólica, coisa bem comum, né? Também. é. Mas assim, tem a ver, viu, assim, com fatores aí, né? Mas eu acho que se eu fosse falar um dos principais aí no primeiro de ano, eu acho que é o refluxo. Mas acho que tem um pouco a parte comportamental também, né? Tem. Que a gente, Assim, algum mau hábito da família também, assim, que essa família nem percebe, né? Então, por isso que tem que a tentar gente vê corrigir. mais. Sim, sim, a gente vê muito mais no primeiro filho do que no segundo, terceiro ou quarto. Talvez pela ansiedade da família, ansiedade dos pais, né? O segundo já vai, dorme sozinho, mas o primeiro a gente sempre vê que tem um problema maior para dormir, né? E às vezes É, isso se prolonga, né? eu acho que depois do segundo, terceiro filho, a impressão que eu tenho é que a família fica mais tranquila, fala, ah, não vai passar, é assim mesmo, a família fica mais Mas, tranquila. muito bom. É, na verdade, acho que foi o Paulo aqui que perguntou de novo sobre melatonina. Você até comentou, mas se puder só voltar para quem chegou Ah, tá depois. bom, exatamente. Então, a gente procura dar para crianças aí que tem alguma alteração de ritmo, né? Como eu já falei, a melatonina não funciona bem para insônia comportamental, não tem indicação para insônia comportamental. A gente dá para se a criança tem alguma alteração de ritmo mais importante, para algumas síndromes específicas, né? O Paulo, acho que você já pegou Smith-Magenis, por exemplo, é uma síndrome que você tem uma inversão da produção de melatonina. Então, é uma síndrome bem rara, mas aí você tem que repor, aí você começa bem cedo repondo a melatonina à noite. Então, são situações bem raras aí que você tem você pode introduzir. E sempre dose bem baixa, de dar meio miligrama por dia, né? Porque o pessoal dá umas doses muito altas, então tem que ser uma dose, isso para uma criança maior, para criança menor, assim, 0,1 miligrama por dia, não é por dose, né? Por quilo, né? Por dia. É uma dose bem baixinha mesmo. E lembrando que a melatonina aqui no Brasil ela não é liberada, mas ela pode ser manipulada em algumas farmácias de manipulação, dependendo do caso. Uhum. Bom, na verdade, a gente está 50 minutos conversando, tem um monte de pergunta, mas eu vou abrir esse finalzinho. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta antes da gente encerrar, Eu acho vou fazer que. só um comentário de melatonina, que você sabe que saiu um monte de trabalho de melatonina agora na época da epidemia. E assim, Uhum. aparentemente não, porque algumas pessoas tinham uma preocupação, será que pode piorar o processo inflamatório? As evidências não mostram isso, viu? Parece que não tem nenhum problema. Há trabalho até que mostra um processo mais protetor, sabe? Então, acho que Uhum. não tem nenhum problema maior, assim, de dar nesse momento. Eu acho que tem toda uma preocupação com a epidemia, né? Eu acho que eu vou até aproveitar esses minutinhos e falar o que a gente mais viu aí nesses últimos meses, né? Que teve Perfeito. uma mudança de padrão, sabe? Uhum. Vanessa, que a gente estava até comentando. Eu acho que, assim, terror noturno a gente viu mais, né? Eu acho que adolescente com síndrome do pânico durante a noite, também nunca é difícil não acontecer isso. Eu acho que assim, mesmo as crianças acordando mais, os adolescentes tendo mais assim, insônia mesmo. Eu acho que acho que Uhum. a gente mais viu aí nos últimos meses foi a questão da insônia nos adultos e nas crianças, né?
Deixa eu ver o que mais. A questão de ritmo, que no começo foi muito atrapalhado, como eu falei. As crianças, as famílias se desorganizaram, porque às vezes uma família que tinha uma organização, uma sequência, aí um foi para trabalhar para home office. Opa, derrubei aqui, desculpa. Um foi trabalhar de home office, o outro foi. Então, assim, as famílias demoraram aí alguns dias a se organizar numa nova rotina, né? Eu acho que assim, é por isso que a pessoa, não dá para manter a rotina, então cria uma nova. Então, assim, é um momento complicado, tenta manter, assim, ter outra rotina, mas mantendo horários, mantendo sequências. E quando é rotina, não só da questão do sono, da questão da alimentação. Então, procurar ter horário para alimentação é super importante também, né, Vanessa? Acho que isso aí você pode até falar mais melhor do que eu, né? A gente tem visto realmente aumento do número de crianças, não só obesidade, né? A obesidade tem todas as suas consequências, né? Então, dislipidemia, agora que está voltando, né, a maioria dos atendimentos presenciais, a gente vê como crianças que tinham os exames normais começaram a ter alteração de colesterol, alteração de triglicérides, alteração de glicemia, né? Como esse alimento, porque além da criança estar comendo mais e normalmente comendo de uma forma mais errada, né? A gente viu muito isso, até pela desorganização das famílias inicialmente, né? Faz muito menos atividade física, Sim. né? Isso acaba interferindo também no sono, né? Então, alimentação, atividade física acaba interferindo diretamente, né? Eu acho que um dos pontos importantes aí também que eu acabei não comentando é essa questão que a maioria das pessoas diminuiu a atividade física, inclusive as crianças. Né? Eu acho Uhum. que as crianças aí, porque por mais ela vai na escola, ela tem atividade, ela corre, ela tem atividades aí. E algumas pessoas às vezes moram num apartamento pequeno, não tem como fazer atividade física. Principalmente o começo da epidemia foi muito complicado, porque às vezes tinha condomínio que não deixava descer pro, né? A maioria não deixa, porque é questão de contaminação. Então, como assim, obviamente, como se priorizou essa questão de tentar reduzir a contaminação das crianças, essa proteção aí foi muito complicado isso de redução de atividade física. E a redução de atividade física, ela aumenta aí a chance aí, então aumenta a obesidade. Eu estava toda comentando isso, quem tem pernas inquietas e não faz atividade física piora. Então, tem vários aspectos aí que envolve atividade física, tem a ver com sono, também é um outro aspecto. Importante. Bom, acho É, que a gente tem mais 2 minutinhos. Eu vou tentar ver se você consegue. nossa, 2 minutinhos, se a gente consegue responder a pergunta da Aline. A Aline pergunta se bebês acostumados com som de ventilação, com som de ventilador, por exemplo, como que você retira esse hábito? Na verdade, como é que você retira um hábito de um bebê, né? Difícil isso. então, pois é porque são aqueles ruídos aí, né? Então, ventilador é uma e não tem jeito, vai ter que tirar mesmo, vai ser diminuindo aí, você pode fazer até aquelas coisas técnicas do Nananê, vai afastando o ventilador, né? Igual, vai afastando ou tira mesmo, porque Diminuir o se volume. é um hábito, porque é aquilo que eu comentei no começo, você é uma insônia comportamental com associação, por associação, porque senão ele sempre vai ter essa necessidade de ter o ventilador. Então, isso aí é ruim. Vai ter que cortar, infelizmente, aí. Se quiser esperar passar a epidemia também, eu tô sendo tão tolerante, tão flexível nessa. Porque a mãe fala, ai, doutora, agora eu não consigo, não sei o que. Eu falo, então tá bom. Olha, vamos melhorar. Aos poucos aí, vai passando aí, a gente vai passando por esse período. Então, aí, a gente tem a gente teve uma flexibilização aí das questões do sono, vamos dizer assim. Perfeito. Quero agradecer de novo imensamente se aceitar o convite. E, de qualquer maneira, eu vou deixar gravado aqui a live. Quem não conseguiu pegar inteira, eu vou deixar gravada no IGTV. Quem tiver dúvida, quiser mandar para mim, mandar para a Rosana, a gente está super à disposição. Queria deixar um beijo, Rô. Eu agradeço muito, viu? Obrigada pelo convite, Vanessa, é um prazer te ver. Obrigada, fico feliz aí. Espero que as pessoas tenham aproveitado. Eu agradeço as perguntas aí. Eu vi que as pessoas foram participativas. E eu acho que a mensagem principal dessa live é que o sono é muito importante na infância. Eu acho que assim, a gente tem que procurar esclarecer as mães, aí quem é profissional da saúde tem que falar sobre isso. Acho que os pediatras agora estão assim abraçaram mais a causa, né, Vanessa? É muito bom, né? E você tem uma formação de endócrino pediatra e hoje você acaba orientando também bastante essa parte do sono,
porque tem tudo a ver, Sim, né? sim. Você então, acho que eu agradeço até a participação, aí, o convite. E eu acho que assim, eu acho que o maior caminho, e se é que é uma coisa muito positiva, né, nesse período da epidemia, é que a gente tenha assim, conseguido passar mais informação. Então, as pessoas Uhum. estando mais bem informadas, elas conseguem cuidar melhor da sua saúde e das crianças, principalmente. Então, não tem jeito. Acho que quanto mais informação as mães tiverem, sobre o sono, sobre o que é prejudicial, né? Eu acho que ela se conscientiza e ela consegue mudar hábitos e cuidar melhor da saúde dela e dos familiares dela. Tá bom? E muito Perfeito. obrigada, viu? Beijo, beijo a todos. Beijo, tudo de bom. Tchau, Beijo. tchau. E obrigada pela participação de todos.